Então, gente, boa noite. Iremos começar a aula de hoje. Iremos corrigir os dois exercícios, né? O 4.1 e o exercício proposto. E ambos estão no Google Sala de Aula com prazo de entrega para hoje, né? Até às 7 horas. Então, para quem não estava no início e para quem já estava também, vou reforçar. Jefferson dizendo que a conexão tá horrível. Realmente tá chovendo muito no Recife, né? E a conexão deve estar ruim para todo mundo mesmo hoje. Mas qualquer problema aí que esteja afetando o entendimento de vocês, vocês me falem, que eu repito, tá bom? Tá muito ruim mesmo hoje, tá chovendo muito. Pelo menos aqui tá chovendo muito. Eu acho que aí também deve estar na casa de vocês. Então gera uma instabilidade enorme na internet, realmente. Então, novamente, eu vou relembrar, porque tem aluno chegando hoje, que temos o Google Sala de Aula, que é onde eu envio as atividades, e que há prazo e há horário de entrega, né? Geralmente são 8 dias, e sempre o prazo é até às 7, né? Por isso que eu inicio a aula às 7, porque até aí vocês têm o tempo de fazer, têm o tempo de entregar antes da aula, tem um tempo também todo mundo conseguir chegar, quem faz estágio, tranquilamente. Então, eu até vou combinar isso com vocês, que a gente comece aqui mesmo às 7, porque aí dá tempo de quem não enviou, chegou do estágio, né, quer enviar, dá tempo de quem está trabalhando presencial chegar em casa, então dá tranquilo. E aí, para quem não veio, eu falei o seguinte, né, que as atividades elas valem pontuação, e quem não entregar no prazo, né, vai perder aí metade dos pontos. Então você tem aí, quem chegou agora vai ganhar todos os pontos, né? Porque não teve culpa, não estava antes. Então eu vou permitir sim que quem não estava e quem não teve possibilidade de entrega, porque não estava ainda na disciplina, de ter todos esses pontos. Mas a partir da próxima semana, né, dos exercícios que eu enviar, entregue no prazo, porque alguém está com o microfone ligado. Entregue no prazo, porque aí para não ser prejudicado, né, na questão da pontuação. Quem chegou hoje, novamente, vai ter a oportunidade de enviar sem ter desconto de nada de pontuação, não vai perder nada. Envie o mais rápido que puder, né? Assistam as aulas antes, tentem fazer os exercícios antes de ver a correção, inclusive. Né? Não tente ver a aula com o exercício do lado e já fazendo. Tente ver a aula, fazer o exercício e depois ver a correção. Né? Todos os exercícios têm correção e terão correção. E tudo será gravado. Então, assim, tente fazer esse esforço para o próprio bem de vocês. Vou reforçar outra coisa. Eu não exijo que você envie o exercício certo. Quem enviar errado vai perder pontuação. Não, não tem isso, tá? Eu quero que você envie no prazo, né? Que você tente fazer. Se vai estar errado ou não vai estar, você não vai perder ponto por isso. Então não precisa pedir, eu não estou entendendo nada, eu vou pedir do colega que está entendendo. Não, envie o seu. Tente fazer o seu exercício, tente enviar o seu e tirar dúvidas, né, se caso errar. Né? Eu sei que no início realmente tem alguma coisa que você não entende, outra coisa que você entende, e aí não consegue concluir muitas vezes o exercício, porque entende metade, não entende um termo, e aí erra o exercício inteiro por causa de um termo. Mas não se preocupe que com a prática vocês irão chegar lá. Não tentem atropelar, não tentem esperar só a correção, porque puxos não funciona assim. Né? Eu disse isso no primeiro dia de aula, estou repetindo porque tem aluno novo hoje. Então, sempre tente fazer, tentar. Ao enviar o exercício, não se preocupe que o exercício está certo ou errado. Se preocupe em enviar, em fazer. Depois dessas dicas aí, se alguém tiver dúvida, pode perguntar, né, se tiver alguma dúvida. Mas depois disso, vamos lá para a correção, né? Deixa eu só ver se a resolução abriu. Abriu 20%, isso mesmo. É esse aqui. A empresa máxima atua no mercado de produção de móveis
na região de Itatiba, em determinado mês, incorreu nos seguintes gastos: compra de matéria-prima, R$ 500.000, devolução de 20% das compras acima, mão de obra direta, custos indiretos de produção, né? Mão de obra direta, 600 mil, custos indiretos de produção, 400 mil. Outros dados: estoque inicial de matéria-prima, 120 mil, estoque inicial de produtos em elaboração, 180 mil, estoque final de produtos acabados, 200 mil. Não havia outros estoques. E aí ele pede para calcular o custo de produção do período, do mês, o custo de produção acabada no mês e o custo de produção vendida no mês. Deixa eu só dar uma revisada aqui para quem está chegando hoje, para não ficar voando, né? Bem rápida, e até uma revisão para vocês que estavam assistindo, né, as aulas antes, desde o começo. Vocês lembram aí qual a diferença entre custos e despesas ainda? Qual a diferença? Me falem ou escrevam. Vamos fazer. Quem não assistiu a primeira aula foi essa discussão, né? Os conceitos: custo, despesa, investimento, perdas. Alguém, Pedro falou que isso tem a ver com a atividade fim da empresa. Iverson, por favor, só desliga, deixa mudo o... Obrigado. Sim, né, podemos dizer que sim. Custo, né, aquele gasto, aquele sacrifício relacionado com a atividade fim da empresa, seja a produção de produtos, seja a prestação de serviços, mas que tenha essa relação na prestação de serviços ou na produção de outros bens. Então, quem está chegando agora, se tiver alguma dúvida, por favor, fale, que essa revisão é para vocês, principalmente. Aí o Dayana, custo é o gasto embutido no processo de produção. Está correto, mas só para lembrar, né, que não é só produção, também a prestação de serviços, então eu acrescentaria aí a prestação de serviços também. Mas está correto, sim. Alguém mais? E despesa? Todo mundo está indo para o custo, né? E a despesa? O que seria despesa? Os que não estão falando estão em dúvida ou como é? Custo é o que você gasta para produzir a mercadoria ou para prestar serviço, tá, Gerlu? Só para complementar, como eu fiz com o Daiane. Para a gente não achar que custo é só aquilo relacionado à produção de bens, né? O custo também está relacionado à prestação de serviços. Então, Matheus colocou, despesa é o gasto necessário para gerar receita. Sim, né? A despesa é um gasto diretamente ou indiretamente necessário para que eu gere receita. Não é algo negativo, é algo que eu já espero, né? Um gasto que eu já espero ter para que eu gere receita, né? A despesa com energia elétrica, a despesa com água, a despesa com internet, são despesas necessárias, né? Gastos necessários para que eu obtenha aí receita. Eu estou falando que tudo é gasto, porque a gente viu também na primeira aula que gasto engloba tudo, né? Gasto é um termo genérico. Então, gasto, investimento é um gasto, custo é um gasto, despesa é um gasto. Então, é um termo genérico. E para finalizar aqui a nossa revisão de terminologias, temos perdas. O que é que seria a perda? O que é que diferencia a perda da despesa ou do custo? Vocês não estão igual aquele meme que eu postei no Instagram ontem, ou foi anteontem, que o professor está no Teams
e os alunos estão lá na cama dormindo. É por isso que eu fico perguntando, viu? Eu fico perguntando o tempo inteiro para que vocês não durmam. Maria Raquel tá viajando. Tá viajando no assunto ou tá viajando mesmo? Que nem o meme de Nazaré. Então eu gostaria que você me perguntasse algo específico, Miriam Raquel. É Miriam, né? Miriam, professor. É Miriam mesmo, né? O que é que você não está entendendo? Perda é Minhas o que. dúvidas foram mais na atividade. Sim, a gente vai chegar lá. É porque para chegar lá a gente tem que entender os conceitos, tá? E aí eu estou fazendo essa revisão para os alunos que faltaram. E é bom também para a gente reforçar os conceitos. Aí a gente vai chegar na atividade. Vou voltar para ela. Perda é o que você não vende, tem prejuízo. Teoricamente, sim, né? É um gasto involuntário. Né? Você tinha lá um estoque, você sofreu um incêndio, um enchente, e você não vai vender mais, você não vai obter mais benefícios econômicos futuros daquele estoque. Então, realmente, você vai ter aí, vamos chamar entre aspas, um prejuízo, né? Vai lá para diretamente para a DRE mesmo, já é luz, essa perda que é um gasto involuntário, é um gasto que você não espera. Pedro Matias também colocou prejuízo, eu, Dayana, também prejuízo. Perdas são gastos não planejados, né? Segundo Pedro. Realmente, não, esse não planejados é o que eu chamo de involuntário, é algo que você não planeja, mesmo que você não espera. Revisei isso. Vamos agora para o assunto dos exercícios atuais, Gerluces e demais que chegaram agora. Aí depois desse assunto, a gente falou de fluxo de estoques. Esse fluxo de estoque, aí eu falei na aula que a gente foca na indústria. Por que a gente foca na indústria? Porque a indústria é mais completo. Né? Se a gente for para os serviços, se a gente for para outros setores que não é indústria, o comércio, né, o supermercado, etc., a gente vai ter algo mais simplificado. Já a indústria, não, a indústria é algo mais completo. Ele começa lá da compra da matéria-prima, do estoque inicial de matéria-prima até o CPV. Então, esse cálculo que a gente faz, né, que o exercício pergunta, no caso de um incêndio numa fábrica, seria perda ou prejuízo? Seria perda, e a perda ela contribui para um prejuízo, mas não necessariamente aquela perda vai gerar um prejuízo na empresa. Por quê? O que é o prejuízo e o que é o lucro? O prejuízo e o lucro não é o resultado, né? Você tem lá receita, menos custos, menos despesas, menos as perdas. O que sobrar vai ser lucro ou prejuízo. Então, essa perda aí, Jefferson, pode contribuir para o prejuízo, mas não necessariamente ela vai gerar um prejuízo. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que só temos uma receita e uma perda, para ficar bem simples. A sua receita foi de 3 milhões. Calma que eu chegar lá, complicado, ele disse. A sua receita, o seu faturamento foi de 3 milhões. A sua perda, vamos dizer que você sofreu um incêndio lá na sua fábrica. Você só teve a receita e a perda. Você teve uma perda de 200 mil. Essa sua perda vai diretamente para a DRE. Mas quando você fizer 3 milhões que você teve de faturamento, menos os 200 mil, você vai continuar tendo lucro. Então, quando você imagina uma perda, imagine que essa perda, esse valor, vai diretamente para a DRE e vai impactar o seu resultado. Mas não necessariamente vai ser um prejuízo. Agora vamos imaginar o contrário. Você teve um faturamento de 3 milhões, mas a sua perda foi de 6 milhões, porque foi uma perda muito grandiosa. Aí você coloca lá um faturamento, uma receita de 3 milhões, mas uma perda de 6 milhões. Então aí essa perda que você teve vai lhe gerar um prejuízo. De quanto? De 3 milhões negativos, né? Você tinha 3, o prejuízo foi de 6, você vai ter 3 milhões de prejuízo. Não é isso, entendeu? Então, assim, a perda, ela pode gerar um prejuízo ou não, né? No aquele resultado ali do período. Vai depender muito do tamanho do estrago, né? No tamanho do acidente, do algo que ocorreu, né? Porque aquele valor vai atingir o seu resultado, vai atingir a sua DRE. Entenderam? Sim, aí temos o assunto, né?
para quem chegou, que é fluxo de estoque, lá do estoque inicial de matéria-prima até o CPV. Né? Na DRE a gente tem lá uma linha, né? Receita menos CPV igual ao lucro bruto. Mas essa linha do CPV em custos, a gente vai abrir ela, é como se a gente estivesse abrindo o CPV. Quando a gente abre esse CPV, na indústria, que é mais ampla, né, a gente vai lá desde o estoque inicial de matéria-prima até ele, até o CPV. E como é que vem as questões? As questões vêm com tudo misturado. Você precisa organizar. Esse esqueminha aqui, dessa organização, eu já passei na aula passada. Quem ainda não pegou a nota, vai anotando aqui junto com a resolução, porque a gente vai ter mais exercícios daqui a pouco. Quando eu terminar a resolução, a gente vai ter mais exercícios desse assunto. Então, anotem isso aqui, porque isso aqui é o esquema completo. Né? E aí, esse esquema completo, você resolve qualquer questão desse tipo. O CFC pede muito esse tipo de questão, minha gente. As provas de contabilidade, que cai custos, pedem muito esse tipo de questão. Só que eles variam, eles pedem qual o custo de produção do período, qual o custo de produção acabada, qual o custo de produtos vendidos, qual o estoque final de produtos acabados. Eles vão mudando as perguntas. Mas essa aqui é a estrutura completa que resolve qualquer questão dessa, qualquer questão desse tipo, que pedir esse tipo de estoque. Qual o estoque inicial tal, qual o estoque final tal, qual o custo de produção acabada, qual o CPP, qual o CPV. Então, coloquem na cabeça de vocês, se vocês entenderem isso aqui, vocês resolvem qualquer questão desse tipo. Ah, mas na prova lá do CFC, que eu vou ter todas as questões, todas as matérias que eu estudei em contabilidade, eu vou ter 50 questões para resolver. Eles vão dar esse esqueminha lá para mim, não vão dar? Não, eles não vão dar esse esqueminha para você. Então, você vai ter que saber desse esqueminha. Estoque inicial de matérias-primas ou de materiais diretos, né? Dá no mesmo. Mais compras. Aí, aqui nessa questão, ele devolveu, então, menos devolução. Né? Isso aqui eu não tinha mostrado na aula passada, mas pela lógica, né? Se ele comprou e devolveu, eu tenho que abater da compra. Então, estoque inicial mais compras, menos a devolução que ele teve, é igual ao material disponível para a produção menos o estoque final, que é o que sobrou, que eu não usei, vai ser igual ao que eu consumi na produção. Aí, a esse material, eu vou ter que acrescentar a mão de obra direta e o custo direto de produção. A soma dos três vai me dar o custo da produção do período. O custo da produção do período mais o estoque inicial de produtos em elaboração. O que é um estoque de produtos em elaboração? É aquele estoque que não foi finalizado. Bote na cabeça de vocês, o estoque inicial de produtos em elaboração deste mês, do mês de março, é o que sobrou do mês de fevereiro. Ah, o mês de fevereiro teve um estoque lá que não foi finalizado. Então, ele vem como estoque inicial de produtos em elaboração no mês de março. Aí, menos o estoque final de produtos em elaboração do mês de março. O estoque final você vai entender como que sobrou, o que não foi finalizado naquele período. Se a gente tá pensando nesse mês, no mês de março. Né? O produto não foi finalizado no mês de março. Ele se chama como? Estoque final de produtos em elaboração. Fazendo tudo isso vai dar igual ao custo de produção acabado, que é o valor de produtos acabados, mais estoque inicial de produtos acabados. A mesma lógica que eu falei anteriormente. O estoque inicial de produtos acabados do mês de março é a quantidade de estoque final de produtos acabados do mês de fevereiro. Então, eu tive um estoque final lá acabado no mês de fevereiro, mudei para o mês de março. Então, vai ser o estoque inicial de produtos acabados. É o que eu comecei o período com essa quantidade de estoque acabado do mês anterior. Por isso que a gente chama de estoque inicial de produtos acabados. E aí eu vou ter, somando o custo que eu produzi em março, mais o estoque inicial que eu já tinha lá em fevereiro, eu vou ter o custo dos produtos disponíveis para venda agora em março menos o estoque final de produtos acabados, que é o que eu não vendi em março, vai me dar o custo de produto vendido. Então, você, além de
escrever apenas no caderno isso aqui, você tem que entender o que cada nomenclatura dessa significa, né? Porque se você não fizer isso, você vai apenas decorar. E o intuito aqui é que você aprenda, né? Esse caminho, porque esse caminho é um caminho lógico, entendeu? Que começa lá do estoque inicial de matéria-prima até o CPV. Agora, voltando para a questão aqui, nossa, eu vou ler ela novamente. A empresa máxima atua no mercado de imóveis. E aí ela tem várias informações soltas. Vamos organizar no quadro agora? Então, qual é o estoque inicial de matéria-prima ou de materiais diretos? Ele deu aqui, ó. 120. Tá lá embaixo? Tá, porque ele dá tudo misturado mesmo. Para você aí encontrar. Estoque inicial 120. Quanto foi que ele comprou? 500 mil. 500 mil. Então, estoque inicial é 120, mais a compra de 500 mil, que dá o quê? 620. Mas ele devolveu 20% desse valor, que é 100 mil reais. Então, menos os 100 mil. Quanto é que eu vou ter aí disponível, né? Material direto disponível, 120. É isso? Ou ele errou aqui a soma? Acho que está errado essa soma, né? 120 mais 500, 620, menos 6, aqui é um 5, ó, 520, tá? 520, isso foi erro da resolução aqui do livro. 520 de material disponível, tá? Isso aqui não é 120 não, é 520. Só fazer o cálculo aqui, ó. Tem o estoque inicial de 120, mais a compra de 500, menos a devolução de 100. Então, aqui é 520. Eu vou mandar lá um e-mail para o editor do livro para ele corrigir na próxima edição. Tá errado aqui, ó. 520. E aí, qual foi o estoque final de materiais diretos, né? Que é o que sobrou? Não sobrou nada, ele usou tudo. Então, o material consumido, veja que aqui ele corrige, 520. O material que foi consumido na produção foi tudo. Foram os 520 mil. Né? Ele consumiu tudo. Mais a mão de obra direta, que é 600, também está lá na questão. Mais os custos indiretos de produção, que somaram 400 mil. Os três somados vai resultar aí em 1.520.000 reais. Mais o estoque inicial de produtos em elaboração de 180 mil, menos o estoque final de produtos em elaboração, que é zero. Quando eu faço isso, vai resultar em um CPA, no custo de produção acabada, de 1.700.000 reais. Mais estoque inicial de produtos acabados, que foi zero, menos estoque final de produtos acabados, que foi de 200.000 reais. Se eu tinha 1.700.000 disponível para venda, sobrou 200 mil no meu estoque, é porque eu vendi, né? O custo de produto vendido foi de 1.500.000. Com isso aí eu já respondo todas as alternativas aí, A, B e C. Porque a A ele quer o CPP, o B ele quer o CPA e o C ele quer o CPV. Entendido? Alguém tem alguma dúvida dessa resolução? Quer que eu repita algo? Quer fazer alguma pergunta? A hora é agora. Posso passar para o 4.1? Alguém tem dúvida? Estão aí? Hoje estão feito meme. Para mim, essa foi ok na Jara. Jefferson ainda não. Que bom então, né? Ninguém tem dúvida. Tá tudo tranquilo, está tudo favorável. Que bom. Temos aí o 4.1, que eu acredito que é o que gerou mais dúvidas, né, de vocês. O 4.1 também é bem similar a esse, tá? Deixa eu só ver se eu tenho aqui. Deixa eu só abrir ele. Enquanto isso, vamos lendo.
foi mais trabalhoso. Considerem, né, no 4.1 os seguintes dados da empresa industrial Sany, relativos a determinado período. Novamente, ele mistura tudo. E, além disso, né, ele coloca despesas no meio. Se é fluxo de estoque, se é o cálculo do custo do produto vendido, eu tenho que excluir todas as despesas. Todas essas despesas vêm abaixo do lucro bruto, né? Então, eu tenho que excluir, porque é pegadinha do malandro. Então, despesas administrativas de toda a empresa, excluo. Eu até tinha colocado um X aqui, ó. Ajudei vocês, né? Eu não considero essa despesa, né? Nenhuma despesa nesse tipo de exercício. E aí ele pede para calcular o custo dos produtos vendidos, que é o CPV, o lucro bruto e o lucro, né, final, lucro líquido ou prejuízo antes do imposto de renda. Então veja só, ele quer, né, se você fizer uma única DRE, você resolve essa questão, você pode calcular o CPV separado e inserir ele na DRE. O autor, ele fez uma DRE só. Mas aí você pode pegar essa parte aqui, ó, do estoque inicial até o CPV, daqui até aqui, e fazer separado, e depois trazer só o resultado do CPV, que é 1.782, para a DRE. Mas aí ele fez uma DRE só. E aí é bom que você visualiza que isso que a gente está aprendendo, ó, é um caminho que está dentro tá dentro da DRE, todo esse caminho aqui que a gente faz. Né? Tudo isso é para achar o CPV que está dentro da DRE. Então, como é que ele organizou as informações? Eu vou fazer primeiro o cálculo do CPV aqui junto com vocês, depois a gente olha a DRE como um todo. Né? Porque quem fizer separado aí, né? Se alguém fez separado, não fica voando. Então, primeiro vamos fazer o cálculo do CPV. Estoque inicial de matéria-prima foi R$ 300. Compras de matéria-prima foi quanto? 720. Então, a matéria-prima disponível para produção foi de 1.020. Veja, Gerluce e demais que começaram a assistir a aula hoje. A estrutura é a mesma que a gente acabou de fazer. Ela serve para qualquer tipo de questão dessas que pedem custo de produção período, custo de produto acabado, custo do produto vendido. É a mesma estrutura. Então, você só precisa saber, né, em primeiro lugar, e organizar bem as informações, né, para que não erre, né? Estoque inicial de matéria-prima é 300, compra 720, então eu tenho disponível 1.020. O estoque final de matéria-prima, que é o que sobrou, que eu não utilizei, foi de 420. Então, a matéria-prima que eu consumi, né, na produção foi de 600. A mão de obra que ele me dá aí na questão também foi de 600. E os custos indiretos de produção, 480. Aí eu pergunto a vocês se esse custo indireto ele deu direto mesmo, ou se ele deu vários custos para você somar. Deixa eu ver aqui. Ele deu custos indiretos de produção, 480. Ele já deu aqui que ele foi bom. Vamos lá, continuar. Então, o custo de produção do período, que é a soma da matéria-prima consumida, mais a mão de obra, mais o custo indireto, foi de 1.680. Aí, a esse valor, eu tenho que somar o estoque inicial de produtos em elaboração, que é 240, e subtrair o estoque final de produtos em elaboração, que foi de 300. Então, o que foi acabado foi 1.620. Estoque inicial, aí eu somo, né? Com o estoque inicial de produtos acabados, que é 360, vai dar aí, né? O custo de produção acabada no período, mais o estoque inicial de produtos acabados somados, vai me dar um produto disponível para venda de R$ 1.980. Aí o que é que a questão diz? Que ele vendeu 90% dos produtos acabados por 2.400. Você não vai colocar esses 2.400 aqui.
Porque aqui é custo. E esse valor 2.400 é receita. Então, a venda dos produtos, deste 90%, vai ser receita, vai estar lá em cima. 2.400, receita. Para produzir essa receita, eu gastei quanto de custo? Aí eu vou calcular 90% do que estava disponível para venda. Vou calcular e vou ter aí 1.782 de custo do produto vendido. O restante, né, por dedução, ficou no estoque final de produtos acabados. Então, se a questão pede qual o estoque final de produtos acabados, é 198. Né? Porque se ele vendeu 90%, sobrou quanto? 10%. E 10% de 1.980 é 198. Então, o CPV foi 1.782. Ele disse que a receita foi 2.400, né? Ele vendeu 90% por 2.400. Então, 2.400 que é a minha receita, menos o CPV de 1.782, vai me dar um lucro bruto de 618. Menos as despesas administrativas de 120 e menos as despesas comerciais de 150, que é aqui que ela entra, né? Que elas entram, que são duas, vai me dar aí um lucro antes das despesas financeiras de 348. Ah, eu não coloquei isso aqui não, mas chegou em 278. Não se preocupe, né? Porque quem se preocupa com essa questão de forma da DRE é mais a questão societária, contabilidade intermediária, contabilidade societária. Aqui eu quero ver mais a questão do custo e se você acerta os valores finais. Essa questão de forma da DRE, né, de estrutura correta dela, se ligue mais na parte societária, né, na contabilidade intermediária, avançada, etc. Despesas financeiras de R$ 70, então eu tive aí um lucro, né, um LAIR, o lucro antes de imposto de renda de 278. Alguém tem dúvida sobre essa questão? Alguém tem dúvida sobre essa questão 4.1? Luiz, tudo ok? Alguém mais? Podemos passar para o próximo exercício? Não, Márcio, Quem é que está falando? eu, Quem é eu? a Jara. Najara, pode falar. Ô, Márcio, mostra lá de novo a resolução. Eu cheguei só até esse 1980. Cadê 1980? Aqui, né? Sim, disponível para venda. Aí por que voltou o estoque final de produtos acabados? Porque voltou? Sim, embaixo de produtos disponíveis para venda. Sim, eu vou chegar nisso, mas deixa eu só falar do eu da Ana que colocou, que ela tinha colocado aqui nos produtos vendidos, né? Porque eu não 2.400. consegui chegar aí, não. Eu Aí ainda tentei a você, DRE e não bateu, porque eu não botei a receita líquida. você não colocou esse 2.400? Não, não. Eu Porque se não, você só sei lá. considerou isso aqui, ó, do estoque inicial ao CPV, você está calculando apenas o CPV. Você não está na DRE completa, né? A DRE é o quê? É. Receita menos o CPV igual ao lucro bruto e tal. Então faltou essa parte da receita que era a pegadinha, né? Ele vendeu 90% dos produtos por 2.400. Quando alguém vende algo por X reais, isso é preço. Isso é receita. Vamos dizer que você tem lá uma caixa de picolé para vender. Aquela caixa de picolé ela vale R$ 2.400. Mas o custo para comprar ela, para comprar essa caixa, foi de R$ 1.782. Você gastou aí para comprar aquele picolé R$ 1.782. Então, é isso que é o CPV. É o quanto, qual foi o seu sacrifício, o sacrifício que você teve para obter essa receita aqui. Então, não confunda receita com custo. Receita é aquele valor a mais que eu vendo para obter um lucro. Né? O preço é X, mas meu custo é menor. A receita é X, mas meu CPV é menor.
Entenderam? Então, o custo é sempre menor na lógica, né? Que eu não vou colocar um preço menor do que meu custo, né? Na lógica, no geralzão. Então, se ele vendeu por 2.400, isso é a receita dele, o faturamento dele. Mas qual foi o custo? Foi 90% desses produtos acabados aqui. O custo dos produtos acabados foi 1.980. 90% disso foi 1.782. Então, o estoque final de produtos acabados foi 198. Aí a Jara perguntou, por que esse estoque final está aqui? Ele sempre esteve. Deixa eu mostrar o outro exercício que a gente resolveu na aula passada, inclusive. O 19 e o 20. Esse estoque final de produtos acabados, ele já existe na estrutura. Né? Eu tenho o custo de produto acabado, mais estoque inicial de produtos acabados vai resultar nos produtos disponíveis para venda. Menos o estoque final de produtos acabados, eu vou ter aí o quanto foi vendido, CPV. Eu vou lhe mostrar que já tinha essa informação na nossa estrutura geral. Alguém mais tem outras dúvidas? O momento de falar é esse, que eu vou passar já já para outros exercícios. Veja. Ó, custo de produto acabado mais estoque inicial de produtos acabados é igual ao estoque de produtos disponíveis para venda, menos o estoque final de produtos acabados. Você me perguntou por que ele voltou, mas ele já existia. É igual ao CPV, entendeu? Entendi. Esse É custo porque na hora de fazer a DRE eu não botei aquela receita, não sei por quê. Sei lá, acho que eu não vi mais não. para a DRE tem que ter receita, né? A receita menos o CPV igual a lucro bruto. Tudo isso que a gente está calculando é isso aqui, ó, para achar isso aqui. Só essa linha da DRE. Tudo isso aqui, ó, tá colorido aqui, ó, é para chegar no CPV. Então, mas e a DRE é o quê? Receita menos CPV igual a lucro bruto menos as despesas igual a lucro líquido. Então, essa é a estrutura simples, né? Bem simplória da DRE. Tem que ter a receita menos os custos igual a lucro bruto menos as despesas igual a lucro líquido. Então, não esqueçam disso. Vocês poderiam ter calculado o CPV separado e ter incluído ele aqui, o valor direto na DRE. Sem problema nenhum, iria dar o mesmo valor. E sobre o erro de colocar o preço, né? O valor da receita aqui, ó, em vez de 1.782, tomem cuidado. Ele vendeu por 2.400, então isso é receita, não é custo. Vamos fazer mais para a gente treinar. Eu vou passar outro exercício aqui para vocês. E aí vocês irão ter um tempo para responder. Vou dar um tempo aí para vocês responderem. Deixa eu parar a gravação.